Romanos, capítulo de número 1 e o versículo 1. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 e o versículo 1. Eu quero ler só o versículo 1 nessa noite, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu quero ler somente esse versículo. Meus irmãos, quando eu estava orando, pedindo para Deus um direcionamento acerca deste culto, e eu estava aqui assentado na quinta-feira, e o Senhor falava de servir ao Senhor. E aí eu fui buscar umas referências na Bíblia, e o Senhor me levou até esse homem de Deus, a qual nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. E o que me chama a atenção no capítulo 1 aos Romanos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai no seu prefácio, na sua saudação, quando ele escreve, ele menciona primeiro o seu nome e em seguida, servo de Jesus Cristo. E depois ele continua chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E o que nos chama a atenção, amados irmãos, que quando ele vai escrever essa carta aos Romanos, Paulo não foi o fundador desta igreja, mas ele tinha um desejo muito grande de visitar esta igreja, de conhecer aos irmãos, mas por alguns momentos ele foi impedido de estar lá. Segundo a história, vai dizer que essa igreja foi fundada por alguns judeus que estavam no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, e fundaram esta igreja. E alguns gentios haviam se convertido, aceitado a Cristo pela palavra do Senhor, que constituía essa igreja. E Paulo, quando ele vai escrever, nesse prefácio, ele coloca essa frase, servo de Jesus Cristo. E aí eu fui também pesquisar as outras cartas, eu até anotei aqui para não esquecer, que na carta de 1 e 2 Coríntios ele menciona praticamente quase a mesma coisa. Paulo menciona, Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo. Aí na carta aos Gálatas, aos Efésios, ele também fala a mesma coisa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Aos Filipenses ele vai dizer a mesma coisa. E no Filipenses há uma observação que ele vai dizer: aos Filipenses, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo. O que nós aprendemos, irmãos, diante disso, é que Paulo, ele não coloca o seu chamado em primeiro lugar. Ele não menciona, apesar da responsabilidade que lhe foi otorgada, ele sempre vai mencionar servo. E aí nós vamos buscar algumas situações, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o verso de número 5. O apóstolo Paulo, ele vai ter um encontro com Jesus. E no verso 5, quando ele está a caminho de Damasco, nós conhecemos a história, ele vai dizer, ele vai agora caindo em terra, no verso 4, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem me persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que eu vejo diante desse versículo, irmãos, é que Jesus não mandou ninguém para pregar para Paulo. O Senhor Jesus não usou ninguém para pregar o evangelho para Paulo. O próprio Cristo se apresentou a ele. Aleluia. E Jesus vai confrontar dizendo: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E aí prossegue os versículos, onde ali ele fica, cego, e ele é levado, fica 3 dias ali, e o Senhor manda o teu servo até ele. E automaticamente, quando Ananias vai até Paulo, ele teme ao Senhor de ir até Paulo, mas o Senhor diz para Ananias para ir, porque Paulo era um vaso escolhido
pelo Senhor, para levar o meu evangelho, o evangelho de Jesus aos gentios, dos reis e os filhos de Israel. Mas, queridos irmãos, o que me chama a atenção na conversão de Paulo é que, automaticamente, quando as escamas caem dos olhos, Paulo já se levanta e é batizado. E em seguida, não demora muito, lá no verso de número 20 de Atos dos Apóstolos, ele se levanta e já começa a pregar a Jesus, que este era o Filho de Deus. Ou seja, Paulo automaticamente entende o que é servir ao Senhor. Paulo automaticamente não perde tempo, ele abraça a causa, porque antes de se converter, Paulo era muito intenso nas coisas que ele fazia, e agora ele transfere essa intensidade para a causa do Evangelho, pregar a Jesus Cristo. E aí vai a primeira pergunta: qual é a tua intensidade nos dias de hoje de servir a Jesus? Como está o teu nível, a tua temperatura de servir ao Senhor? Aleluia. Porque, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele me fez voltar no tempo de quando nós levantamos as nossas mãos ao Senhor, e ali vem aquela empolgação, é tudo novo, e nós tínhamos disposição para tudo que era relacionado ao Evangelho. Quando nos chamavam para uma vigília, pastor Jovassi, bora. Vamos no monte, você nem conhecia o monte, bora. Vamos fazer uma visita no lar, agora. Vamos evangelizar, vamos. E você tinha intensidade, você tinha disposição. Mas o Espírito Santo te faz uma pergunta nessa noite: como está a tua disposição, a tua intensidade de servir a Jesus? Como Ele te observa? Porque nós temos vários exemplos aqui na Bíblia, irmãos, de homens de Deus. Eu poderia citar vários aqui, mas o Senhor está nos chamando para o pessoal nessa noite. Como o Senhor está te olhando, como você está servindo, você sabe como está. Aleluia. Nós tínhamos disposição, nós tínhamos prazer, não precisava de banner, não precisava de cartaz, não precisava o pastor chamar a mensagem: hoje tem culto, não. Você vinha por espontaneidade. Eu vou adorar hoje, eu vou buscar o Senhor, hoje eu vou entregar o meu melhor louvor. Mas como você, como está a tua intensidade? Esse homem já se levantou: eu quero ser batizado, eu quero pregar esse Jesus que vocês pregavam. Aleluia. Você não media esforços, ia para o culto de manhã, se tivesse o culto à tarde você ia para o culto à noite. E hoje, você começou na intensidade, mas o tempo foi passando, as coisas vão se esfriando. Mas nessa noite o Espírito Santo está trazendo brasa para o teu coração. Nessa noite o Senhor está dizendo: se levanta, meu filho. Eu quero te usar lá no começo como você era usado. Aleluia. Eu quero trazer de volta esse vigor, essa intensidade. É para o monte, vamos. É para a oração, vamos. É para a vigília, vamos. É para falar de Jesus. Eu estou aqui. Servir. Servo de Jesus Cristo. Aleluia. Porque hoje, irmão, nós vivemos um mundo, às vezes você fica, você é crente, se não é, se você dá a paz do Senhor, não dá. Mas quem tem o brilho do Espírito Santo, aleluia,
Quem serve a Jesus de todo o coração, de todo entendimento, aleluia. Você não precisa nem abrir a boca que apontam para você. Vai ali um servo de Deus, vai ali uma mulher de Deus. Ele vai, recebe, né, aleluia. Quando Paulo entendeu o chamado, a convocação, o encontro com Cristo, aleluia, Jesus vai dizer algo interessante, algo com muita propriedade, lá em João capítulo 12 e verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Paulo entendeu que servir a Jesus era princípio de honra. Meu irmão, é princípio de honra servir. Aleluia, você será honrado pelo teu Pai. Aleluia. Paulo entendeu, já que é princípio de honra, eu vou servir esse Jesus de todo o coração, de todo entendimento, custe o que custar. E você está servindo de todo o coração, de todo entendimento, custe o que custar, meu irmão. Aleluia. Porque muitas vezes todo do nosso lado falando de Jesus e a gente está de boca fechada. Todo do nosso lado criticando, falando do Senhor, e a gente está de boca fechada. Nossa, você não vai entrar numa briga, mas se chegar até você, defenda. Não é assim não. Meu Jesus não age dessa forma não. Meu Jesus não trabalha assim não. Aleluia. Servir a Jesus, servo de Jesus Cristo. E aí, meus pastores, eu fui ver a diferença entre servir e seguir. Segundo a perspectiva bíblica, a palavra servir e seguir é profunda e transformadora. Embora estejam conectadas, não são a mesma coisa. Seguir, o significado: decisão de caminho. Seguir é escolher andar atrás de alguém, aceitar sua liderança e direção. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Decisão. Decisão. Eu me lembro, queridos, que a minha mãe já serve a Jesus no ministério, já quase chegando nos 30 anos, eu acho, 28 por aí. E foram 10 anos orando e pregando a Jesus para mim. E eu não queria saber de nada, queria da vida, da bagunça, do samba, da bebedeira, da mulherada, era isso. Mas de vez em quando eu ia na igreja, assistia o culto, eu amava os louvores, porque eu sempre gostei de música. E minha mãe sempre pregava, às vezes eu fazia churrasco lá em casa, levava os homens lá. E minha mãe ia lá e pregava para todo mundo lá. Vai para a igreja, mas era aquela pregação não forçada, irmão, era um negócio que nos constrangia. Aí os meus amigos: sua mãe é gente boa, vocês conhecem o jeito dela. Minha mãe é. E foram 10 anos. E às vezes eu ia na igreja e chegava na hora do apelo, a gente fala apelo, o convite. Tinha um irmãozinho que ele sempre batia no meu braço e falava: não quer aceitar Jesus hoje? Irmão, você não sabe como eu odiava aquilo. Falei: não, ainda não. O pastor Joel por muitas vezes pregou para a minha vida e falava: ô irmão Eduardo, quer aceitar Jesus? Eu: não, pastor, ainda não. Mas um dia eu decidi. Um dia eu cheguei na igreja quebrado por causa de amizades, 20 anos andava com o povo, e um amigo me decepcionou, e eu cheguei na igreja. E quando eu cheguei ali, aquele dia que o culto parece que é só para você, eu quero, prestando atenção em tudo. E quem pregou no dia foi o evangelista, pastor Adeus, eu me lembro muito bem.
E ele disse uma palavra que eu não esqueço até hoje: ó, seus amigos vão te levar até a porta do cemitério, dali é você e Deus. O que você vai falar para Deus? E ali, irmãos, eu decidi: eu quero esse Cristo. Decisão, caminho. Servir a Jesus é decisão, é seguir um caminho. Mas eu te digo, é um caminho, irmãos. Às vezes vem os espinhos, mas no final tem flores, tem uma coroa reservada, tem um lugar especial guardado para você. Mas é decisão. O Senhor está falando com alguém aqui. E a Bíblia diz que Pedro deixou as redes e passou a seguir a Jesus. Ele decidiu mudar o rumo da sua vida. Minha vida foi mudada, o meu rumo foi mudado. Meus amigos não entendiam. Como que é isso? Eu falei: aceite Jesus, você vai ver, a sua vida vai mudar também. Mas você parou com tudo? Parei, porque eu decidi. Seguir a Jesus é decisão. Seguir a Jesus é posicionamento, é declarar: eu escolho esse caminho. E Jesus disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio, não há outro acesso, se não for por meio dele, para você conhecer a Deus. E aí a diferença do servir. Servir a Jesus é atitude de entrega. Como você tem entregado a tua adoração? Como você tem se entregado ao Evangelho de Jesus Cristo? Irmãos, eu quero te confrontar nessa noite. Se você estava acomodado hoje, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com outro sentimento. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a meditar. Você vai voltar a fazer o que você não fazia. Entregar panfleto nas ruas. Você vai ligar o som bem alto e evangelizar os seus vizinhos. Você vai voltar para os cultos de oração, para o culto de ensinamento, para a escola bíblica. Você vai sair daqui de frente, porque o Espírito Santo está nos confrontando. Disponível. Cadê os disponíveis do Senhor? Deixa eu ver se tem. Onde estão os disponíveis? Porque servir a Jesus, você tem que estar disponível. Você serve e está disponível quando chamar. Ei aqui, Jesus, conte comigo. É para pregar. Ei, aqui, Jesus. Eu disse para o Rodrigo que pregar não é muito a minha praia. Assim, eu gosto de dirigir culto, gosto de estar nos bastidores. Mas se tem uma coisa que eu aprendi no Evangelho, é não negar uma oportunidade. Eu não me recordo um culto que eu disse: eu não quero oportunidade hoje. É isso. Jesus está dizendo para alguém: não negue as oportunidades que Ele te dá. É para pregar, aceite. É para louvar, mas eu não canto muito bem, aceite. É para fazer uma visita no lar, aceite. Quantas vezes você tem negado? Você não está negando o convite, mas está negando o que Jesus tem para você. Não negue disponibilidade. Eu sei. Eu não posso, pode. Eu não tenho tempo, tem. Eu sei. Disponível. O Pai procura os disponíveis. Deixa eu ver se tem aqui. O Pai está procurando os disponíveis para a obra. Se o pastor te mandar uma mensagem, eu não posso. Você pode ir lá hoje? Posso. A irmã do ciclo de oração, a dirigente, eu não posso ir lá, posso contar contigo? Pode.
não devemos dizer não para Jesus. Eu não encontrei na Bíblia nenhum momento que esses homens disseram não para Jesus. Eu não encontrei. Esses homens de Deus disponíveis, disponibilidade. Ai, a ceia. Seguir, escolha de direção, decisão de caminhar, identificação com o mestre. Você que é seguidor, você tem que ser identificado com o mestre. Porque a gente segue tanta coisa aí, rede social, né? Às vezes você até se identifica com alguém, mas nessa noite Jesus está dizendo: se identifica comigo. Ah, me segue que você vai ver. Se identifica comigo, as coisas que eu realizo, as coisas que eu faço. Se identifica comigo e você vai ver as coisas mudarem, as coisas acontecerem. Eita, identificação com Cristo. Paulo vai dizer na tua palavra que ele, aleluia, servia ao Senhor, custe ao que custar. Aleluia, aleluia. O servir, escolha de dedicação, decisão de trabalhar, entrega ao propósito do mestre. Quando você decide servir, você se dedica. Nada rouba a tua atenção. Você não muda de direção. Dedicação é você pôr zelo naquilo que você está fazendo. É você ter um propósito, enxergando lá na frente. Servir. Decisão de trabalhar. Sabe o que muitas vezes acontece? Que você não se sente capaz. Mas deixa eu te dar uma notícia: não é você, não é sobre você, é sobre a obra. É sobre o Espírito Santo de Deus. É Ele que capacita, é Ele que direciona, é Ele que revela, é Ele que mostra o caminho, é Ele que mostra a direção. Não se diminua. Você é servo, você serve o Todo-Poderoso. Não, tira esse sentimento. Aleluia. Entrega ao propósito. Paulo se entregou ao propósito. É propagar o Evangelho? Eu vou. É anunciar Jesus? Eu vou. Ainda que muitos não queiram ir, vai. Aleluia. É se entregar ao propósito de corpo e alma. Mas vai. Volte a servir com excelência. Volte a servir com amor, com dedicação. Volte a cultuar com coração aberto. Aleluia. Volte a servir com alegria. Lá no começo, com disposição, com ânimo, com força. Volte a servir. O Senhor te convida hoje. Volte a me servir. Você consegue dar um pouco mais. Você consegue. Aleluia. Com dor você consegue. Gemendo você consegue. Porque quando chega aqui a dor some. Quando chega aqui o problema some, meu irmão. Volte a se entregar ao propósito. Porque você pode seguir sem servir, acompanhar, mas não se envolver. Tudo bem.
mas não pode servir verdadeiramente sem seguir primeiro. Seguir transforma a sua mente. Transforma. Servir transforma as suas atitudes. As atitudes mudam. Primeiro eu sigo e depois eu sirvo. E quando sigo e sirvo, eu vivo o propósito de Deus. A gente não pode ir muito longe, irmão. Aqui nós temos muitos exemplos de homens e mulheres que serviram ao Senhor aqui com excelência. Eu posso falar dos meus pastores, que já dormem em Cristo, fundadores desta igreja. Quer exemplo maior, irmão? Eu não preciso nem dizer. Eles não mediam esforços. Posso falar do meu saudoso pastor Balbino, ao qual eu tive o privilégio de andar lado a lado. Não media esforço. E às vezes eu conversava com ele, irmão Eduardo, eu falava assim, né? Eu acordo 5 e pouco, meio da manhã, que eu vou levar a Sarinha, acho que a Sarinha trabalhava fora. Eu vou levar a Sarinha, e depois eu volto, eu vou ler a Bíblia, vou comprar pão, vou fazer, depois eu vou ali, vou lá na sede, falar com o pastor Paulo. E era o dia todo, fazer uma visita, depois estava à noite no culto, aí chegava cansado, aí eu estava lá, ele, dirige aí, amém pastor, estou aqui. Dirigia, às vezes ele estava até meio cochilando, os irmãos falavam, o pastor Bobinho está dormindo. Falei, deixa ele, está cansado, ele está desde cedo, deixa o pastor aí. Aí no final ele acordava, dava uns glórias. Irmão, coisa linda é você andar do lado de quem serve. Coisa linda, irmão. Nós temos exemplos aqui dos nossos pastores, não param. Os obreiros não param. Irmã Rosa não para. Mas o Senhor quer que eu e você voltemos lá no começo. Vigília, monte, oração, leitura da palavra, pregação do Evangelho. Você foi chamado para servir, chamado para pregar, chamado para adorar, chamado, meu irmão. Você foi chamado, não tem como fugir desse chamado. Você não tem como se esconder desse chamado. Não tem como, meu irmão. Ele te alcança, ele te constrange. E hoje ele está te constrangendo. Volte a ser o que você era lá no começo. Não se esconda. Você pregava para um, pregava para outro. Hoje você olha assim, será que eu prego ou não prego? Não, pregue. Aleluia. Eu quero trazer uma ilustração aqui para encerrar. Tem um filme. Esse filme foi lançado em 1997. Ele se chama Até o Limite da Honra. E esse filme, ele pega uma mulher, ela é recrutada para participar de um treinamento que era da alta elite da Marinha dos Estados Unidos. Era os Navy SEALs. E ali, eles não aceitavam mulher. E o treinamento era pesado para passar, irmão. Não era fácil, não. E durante esse treinamento, aquela mulher sofreu humilhações, pressões psicológicas e outras coisas mais. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração. Naquele filme, que havia um sino no canto. E aquele sino era o sino dos desistentes. E o tempo inteiro eles chegavam na vida dela, desiste. Toca o sino, vai lá. E tinha outros homens também que estavam participando. Aí alguns não aguentaram a pressão, foram lá e batiam o sino e iam embora. E aquela mulher, por alguns momentos, a pressão foi grande. Ela se deparou de frente para aquele sino e ficou olhando. E ela falou, eu vou tocar. Mas ela ficou um tempão meditando. E sabe o que eu quero trazer para a igreja nessa noite? Que há um adversário da nossa alma que está no seu ouvido dizendo, desiste.
Toca o sino. Para. Você não é capaz. Esse lugar não é para você. Mas sabe que o Senhor falou para mim? Não toca, porque tem um lugar preparado para você. Você pode. Você consegue. Ah, mas a pressão, aleluia, é grande, mas você consegue. Ah, mas eu não vou conseguir, você consegue. A enfermidade me atrapalha, toca o sino desses. Não toca. O Senhor está dizendo, não toca. E o inimigo está aqui, ó, desiste, toca. Vai embora. Vai lá, desiste. Mas o Senhor falou para mim, para dizer para a igreja, não é para trocar o sino. O Senhor tem uma trajetória grande, maior para a tua vida lá. Não vai ter sino para a tua casa, não. Não vai ter sino para a tua vida, não. Não vai ter sino para o teu ministério, não. Não vai ter sino, não, porque o Senhor te sustenta. Ah, o Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor, Ele te ajuda a passar. Ah, o Senhor te ajuda a prosseguir. Há um lugar preparado para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em Jesus, porque há muitas moradas, meu irmão. Há um lugar preparado, tem cadeira preparada para você, tem coroa de justiça preparado para você. Não toca o sino, não. Ai, Ele está dizendo, vai lá, desiste, retroceda. Mas o Senhor está dizendo, prossiga. Prossiga, prossiga, prossiga. Se levanta hoje, prossiga. Volte ao primeiro amor, prossiga. Volte a pregar, volte a orar, volte a descer pelas madrugadas. Releva a séria. Volte, volte. Não tem sino para você hoje, não. Não é hoje, não. Não vai ter hoje nem nunca. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer aos que retrocedem, aos que retornam. O Senhor não tem prazer e nem quer te ver retrocedendo. Ele quer ver você prosseguindo. Decida hoje servir. Decida hoje se entregar. Decida hoje entregar a sua vida por inteiro. Decida hoje: eu vou fazer diferente, Jesus. Eu vou mudar as atitudes. Eu vou mudar a direção. Eu vou voltar a orar. Eu vou voltar a profetizar. Eu vou voltar a ir para os montes. Eu vou voltar a ir para as vigílias. Eu vou voltar a orar nas madrugadas. Eu vou voltar a visitar. Eu vou voltar lá para a séria. Releva séria a servir ao Senhor com uma profundidade. Séria, cala, séria. Releva eu reva séria, camanassi, mides. Hirimi reva simi, cama séria. Aleluia. Não vai ter sino para você hoje, não. Eu sei que você olhou muitas vezes para Ele. Eu sei que por muitas vezes você parou e olhou, falou: eu vou parar, eu vou entregar, eu vou desistir, eu vou retroceder. Esse negócio não é para mim. Esse negócio de evangelho não é para mim. Eu sei que você parou, mas ao mesmo tempo que você parou, a voz disse para você: não para. Eu confio em ti. Eu te amo. Você é amado. Você é escolhido. Eu dei minha vida por você. Eu morri na cruz por você para desistir agora. Tá tão pouco. Você vai retroceder agora. Você vai voltar para trás agora. Não dá. Não pode. Não retroceda. Não desista.
Há uma coroa, uma cadeira reservada para ti. Vai até o fim. Combata o bom combate. Resista às vozes contrárias. Resista, aleluia, às enfermidades que querem te atrapalhar. Resista os problemas psicológicos que vêm para tentar te deturbar. E volte os teus olhos para Cristo. Volte os teus olhos para a palavra do Senhor. Volte os teus olhos para o Evangelho. Porque, irmãos, só mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará a sua vinda. O noivo vem buscar a igreja. O noivo vem te buscar. É no piscar de olho, ele vai vir te buscar, meu irmão. E ele vai dizer: vinde bem-vindo do meu Pai. Não desista. Você é vencedor. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus. E se você chegou até aqui, não vai ter sino para você não, viu? O inimigo não vai ter o prazer de ouvir esse barulho, não. E eu quero perguntar nessa noite se tem alguém que vai tomar essa decisão hoje. Seguir a Jesus. Servir ao Senhor. Não. O apóstolo Paulo, na sua profundidade como servo, ele diz: servir a Jesus é princípio de honra. É estado honroso dizer: eu sou de Jesus, eu sirvo a Jesus, Ele é tudo para mim. Há alguém nessa noite que quer entregar sua vida, que quer decidir seguir esse caminho, depois de seguir servi-lo? Decisão, atitude. Há alguém nosso meio? Você que se afastou, é o tempo de voltar para o caminho. Talvez você tocou o sino da desistência, mas hoje o Senhor te chama de novo. Há uma vida, há alguém nosso meio que quer. Ele é tudo. Como foi pregado para mim, os seus amigos podem te levar até a porta do cemitério, mas dali para frente é você e Deus. O que você vai dizer para ele? É decisão. Alguém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com tua boca confessar e com teu coração crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então será salvo. Você tem que confessar com a tua boca. Alguém, nosso meio? Decida hoje, meu querido. Há um lugar reservado para você, amém? Se não tem ninguém, que o Senhor lhe conceda outra oportunidade. Mas eu quero te dizer, para me encerrar, volte a servir com excelência. Volte a servir com toda dedicação, com toda disposição, com toda entrega merecida a Cristo. Volte, meu irmão. Se você ia nos montes orar, volte essa loucura de novo. Se você ia para as vigílias, volte. Se você orar nas madrugadas, levanta e ora. Se você meditava e parou de meditar, medite. Se você parou de fazer visita nos lares, volte a visitar. Se você parou de pregar nos becos, nas vielas, nas praças, volte a pregar. Se você parou de louvar nas ruas, na calçada da tua casa, volte a louvar. Põe a caixinha de som e louve ao Senhor, e as almas serão alcançadas. Volte para os cultos de oração, volte aos ensinamentos, volte para a pregação da palavra, volte para os cultos de adoração a Deus. Volte ao ser o crente que Jesus quer que você seja. Volte para a posição que Jesus quer que você esteja. Volte, volte. Jesus te chama. Jesus chama os disponíveis para a obra. Jesus chama os que estão extensos para a obra. Glória a Jesus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço desde já a minha rica oportunidade nessa noite.